Oi, amados, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a Carol Fantini e esse é o canal Voz que Clama. Hoje eu quero trazer uma palavra do Senhor para a sua vida e que essa palavra possa falar tremendamente ao seu coração, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, consagro a minha vida a Ti, consagro este momento a Ti e peço, Deus, que o Senhor fale através de mim aquilo que essas pessoas que vão assistir, que vão ouvir essa mensagem, precisam receber nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Veja bem o que fala nessa passagem aqui do capítulo 22, no verso 41 do livro de Lucas. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Eu estava aqui meditando no livro de Lucas, no capítulo 22, e antes de ser traído e levado preso, Jesus vai ao jardim do Getsêmani para orar. E algo que me chama muita atenção é que ele estava ali de joelhos diante do Pai, pedindo que, se fosse possível, fosse afastado dele aquele cálice. Mas, ao mesmo tempo, ele estava ali aceitando a vontade de Deus. A palavra relata que depois de orar assim, um anjo vem e fortalece Jesus. Mas logo em seguida, no próximo versículo, vemos Jesus tão angustiado que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Ainda assim, ele ora com mais intensidade. E com isso, a gente entende que viver o propósito e fazer a vontade de Deus não é fácil. Exige entrega, renúncia e grande sacrifício da nossa parte. Receber fortalecimento de Deus não significa que a nossa alma e o nosso corpo não vão sentir os efeitos da pressão. Ou seja, podemos estar sendo fortalecidos, sendo obedientes, e mesmo assim a nossa alma pode se abater e o nosso corpo também sofrer, como a gente vê demonstrado nessa passagem. Eu falo isso porque às vezes pensamos que quando estamos dentro da vontade de Deus, tudo será fácil, ou que vamos nos sentir fortes o tempo todo, mas nem sempre é assim. Às vezes precisamos obedecer mesmo pressionados, mesmo cansados, traídos, perseguidos e emocionalmente abalados. Como Jesus disse, quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cumprir um propósito e obedecer ao chamado custa o nosso corpo e custa também a nossa alma, as nossas emoções. Eu já tive uma visão muito romântica do chamado. Não sei se vocês têm esse tipo de visão ou também já passaram por isso. Eu tinha uma expectativa irreal e imatura do que realmente é servir a Deus. Eu não entendi o preço a se pagar, a responsabilidade de carregar, e o fato de que quando você entende o seu chamado, não pode colocar a mão no arado e depois voltar atrás, como a palavra diz. Se for fazer, precisa ir até o fim. Fazer cansado, fazer desanimado, às vezes com problemas, e mesmo assim permanecer obediente a Deus. E parece que, assim como Jesus, quando você entende o propósito de tudo aquilo que está vivendo, a entrega se torna mais suportável, porque existe entendimento do porquê está passando por aquele sofrimento, do propósito de tudo. Isso não significa se sentir bem o tempo todo, mas entender que Deus te escolheu, que conta com você e que existem pessoas esperando por aquilo que colocou dentro de você. E Deus traz ao meu coração que tem pessoas assim que estão escondendo, que estão fugindo do chamado, mas hoje Deus quer que você comece a agir em cima das direções que Ele já te deu, em cima da palavra que Ele já te deu, em cima daquilo que Ele já tem gerado no seu coração. Mas você tem fugido, negado,
e deixado às vezes até o inimigo soprar na sua mente pensamentos errados de que você não pode, de que você não é merecedor, de que você não consegue, ou que vai ser difícil demais. Mas Deus quer te convidar para viver um novo tempo, para que você possa cumprir aquilo que Ele chamou você para fazer. Você só precisa ter fé. Você não precisa ter a melhor habilidade, você não precisa ter os melhores recursos, você precisa dele e de uma palavra dele. Quando você entende, né, que existem pessoas esperando por aquilo que Deus colocou dentro de você, Deus vem e te fortalece de uma forma sobrenatural. Quando você decide obedecer, quando você decide começar a agir, Ele te fortalece de uma forma sobrenatural, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, para que você consiga cumprir aquilo que Ele já determinou para você. Então você continua mesmo cansado, você faz o que você precisa, você faz o que precisa ser feito e entende que você amadureceu, que foi preparado durante anos para aquele momento e que você nasceu para aquilo. E que você não precisa fazer pelas suas forças, mas pela força de Deus. Ele só precisa de disponibilidade. Por isso, muitas vezes o chamado ele pode sim ser doloroso, mas ele também é gratificante ao mesmo tempo. Porque você sente que você nasceu para aquilo, né? Para viver aquele momento. Já os discípulos, nessa passagem de Lucas 22, por eles ainda não estarem totalmente preparados e amadurecidos na fé, eles foram entregues ao cansaço e à tristeza. Então Jesus falou para eles orarem, para eles não caírem em tentação, mas a alma deles ficou tão abalada que eles não conseguiram. E isso também é um ensino para nós. Diante de muitos momentos de pressão e tristeza, precisamos fazer como Jesus, nos prostrar diante de Deus e orar intensamente para conseguir fazer o que é necessário sem cair em tentação. Porque muitas vezes não vai ser fácil não, você vai ter que se esforçar, você vai ter que ir na dependência de Deus mesmo, não é? E é nisso que a gente entende também que não é pela nossa força, mas pelo Deus que nos capacita. E muitas vezes a gente se vê nesses discípulos como crentes guiados pela alma e não pelo espírito. E quem é guiado demais pelas emoções e circunstâncias acaba sendo dominado por elas, como aconteceu ali com Pedro. E o Pedro, né, que se achava tão forte a ponto de dizer que morreria por Jesus, poucas horas depois estava dominado pela tristeza e negando aquele que ele dizia amar. A gente também às vezes tem uma visão errada da gente mesmo, né? A gente acha que já está preparado, que já consegue, que vai morrer por Jesus. E aí eu volto um pouco naquela questão, né? Às vezes de ter uma visão meio romântica ou até errada da gente mesmo e do chamado. Então sim, a gente precisa de um processo de preparação, mas se Deus está colocando no seu coração que é para você ir, vai e obedeça e faça na dependência dele. Mesmo que isso seja difícil e doloroso para você. Mas nesse mesmo capítulo, Jesus fala que ele intercedeu por Pedro e pelos discípulos para que a fé deles não desfalecesse e para que eles não fossem peneirados por Satanás. Então, né, nesse processo também de amadurecimento, de crescimento, de preparação, Deus também intercede por nós, para a nossa fé não desfalecer. Então, se você está no processo, continue, viva o processo, não ultrapasse etapas. Mas se você já está num lugar onde Deus está te chamando para fazer algo, que Ele já disse que você está preparado, que você já tem uma palavra, você já tem uma visão, então vai e faça. Mesmo que seja difícil. Viva o seu processo de preparação e permita que Deus fortaleça a sua fé para que ela não seja baseada nas circunstâncias e nas emoções. Não tenha pressa de ser aperfeiçoado por Deus, para que quando o momento chegar, você não caia em tentação, não volte atrás e consiga cumprir o propósito de Deus na sua vida, e mesmo que isso te custe muito. Se você está se sentindo pressionado hoje, faça como Jesus ensinou, se prostre, ore intensamente e peça a Deus para que você não caia em tentação e consiga cumprir o propósito. Viva o processo, busque amadurecer na fé e não desista. Vamos orar em nome de Jesus.
Pai, eu te apresento a vida dos meus irmãos, eu te agradeço por essa palavra, por esse momento de reflexão, que cada um aqui, Deus, possa viver o teu processo do Senhor na vida deles, fortalece, não deixa desistir, não deixa parar, levanta, Senhor, aqueles que estão desanimados, entristecidos e abalados com a caminhada, e aqueles, Deus, que têm fugido, porque aqui o Senhor traz duas pessoas, né? Um que é obediente, que entende, e outro que ainda não está totalmente amadurecido. Então traz discernimento, traz luz do tempo que cada um aqui está vivendo, e que o Senhor, Pai, possa fazer com que cada um dos meus irmãos aqui, dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, possa cumprir o propósito que o Senhor designou para a vida de cada um. Livre do inimigo, livre do mal, livre de cair em tentação. Aqueles que estão fugindo, voltem a servir, voltem a cumprir a vontade de Deus, voltem à obediência, porque não depende de vocês nem da força de vocês. Então que eles possam, Pai, descansar no Senhor, se lançar ao Senhor, mesmo sem entender, mesmo quando for difícil, Pai, que eles permaneçam em obediência e assim eles colherão os frutos, Deus, daquilo que o Senhor tem preparado, porque a Tua palavra diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. E o Senhor tem planos de paz e não de mal, para nos dar esperança e um futuro. Que Deus te abençoe, meu irmão. Essa foi a mensagem de hoje. Deixa aí o seu like, seu joinha. Se você gostou, se Deus falou seu coração, deixa aí o seu comentário. Me fala se você é aquele que ainda está amadurecendo e está crescendo na fé. Ou se você é aquele que está fugindo do chamado e precisa voltar e que Deus chacoalhou você aí para você voltar. Para você começar a servir, né? Se você ainda não começou, né? Não só voltar, mas começar a servir naquilo que Deus já colocou no seu coração. Mesmo que seja grande demais, confie em Deus, porque Ele pouco a pouco vai te preparar e Ele pouco a pouco vai fazer você vencer cada obstáculo interno e também ao seu redor. As circunstâncias não podem parar você. Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha um dia, uma semana abençoada, debaixo da sombra das asas do Altíssimo. Até mais.